Olá, humanos! Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Tempo Nerd. O tema de hoje é: o mundo, ele é unipolar ou bipolar? Vamos ao assunto? Bom, pessoal, para a gente saber qual é a superpotência do mundo hoje, é preciso a gente diferenciar unipolar de bipolar, para saber se o mundo encaixa entre um desses dois. Primeiro, a ordem mundial unipolar é quando um único país ou aliança ele possui um controle político, militar, econômico ou cultural sobre o resto do mundo, ou seja, ele tem uma grande influência mundial. E a ordem mundial bipolar é quando duas nações de uma grande potência ou alianças disputam o controle mundial, político, econômico e militar. Ou seja, é quando mais de um país é visto como uma superpotência mundial e ninguém entra em intrigas com as superpotências e nem ousa os ameaçá-los. Mas vocês devem estar pensando, aliás, já teve mesmo uma bipolaridade no mundo, onde duas nações são consideradas as superpotências mundiais? A resposta é sim. Já teve grandes civilizações como Roma, Império Árabe, Império Mongol, Egito, onde elas eram as grandes superpotências do mundo naquela atualidade. Mas deixando eles de lado, a nossa relevância às superpotências a partir da sociedade atual, que surgiram no século XV. As primeiras potências da era moderna foi Portugal, Espanha e Inglaterra. Com o tempo, Portugal e Espanha foram enfraquecendo, deixando lugar apenas para a Inglaterra, onde tinha uma grande frota de navios, sendo conhecida popularmente como a Rainha do Mar. A Inglaterra, ela foi, durante um bom tempo da história, a única potência mundial, se fortalecendo mais ainda na Revolução Industrial. O mundo, desde o século XV ao começo do século XX, ele era unipolar. Ou seja, muitas nações elas tinham medo de desafiar a grande potência do Império Britânico. Alguns historiadores acreditam que não existiu nenhuma ordem mundial unipolar, nem mesmo no auge do Império Britânico. Mas com a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela ficou completamente devastada, deixando um rastro de destruição, simplesmente devido à invasão do exército alemão. No término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, estava claro para o mundo que havia apenas duas grandes potências mundiais: os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo, a partir de 1945, ele ia dividir em dois. De um lado estava a ideologia americana, o capitalista, e do outro lado a ideologia da União Soviética, o socialismo. Mas isso é tema de um outro Tempo Nerd. Com o mundo bipolarizado entre os dois, havia uma grande tensão entre as nações. Após o final da Guerra Fria, com a União Soviética ela sendo enfraquecida pela economia e como também o enfraquecimento das alianças socialistas, teoricamente falando, pois muitos diziam que a União Soviética era socialista, mas tinha uma atitude de uma ideologia comunista. Enfim, devido ao seu enfraquecimento, a União Soviética deixa de ser considerada uma grande superpotência e os Estados Unidos ficam novamente no topo do mundo, com a única superpotência mundial. Atualmente, no século XXI, os Estados Unidos são considerados as únicas superpotências, tanto como na economia quanto nos armamentos. Mas, às vezes, que a China ultrapassa a economia dos Estados Unidos e que a Rússia e a Coreia do Norte estejam investindo mais ainda em armamentos, deixando o mundo numa balança, se ele é unipolar ou bipolar. Então, amiguinhos, concluímos que o mundo hoje, teoricamente, ele é unipolar. Ou seja, os Estados Unidos ainda continuam sendo uma grande potência, mas isso pode ser passageiro. Só o futuro dirá quem vai ser a superpotência daqui a alguns anos. Enquanto o mundo briga para ver quem está no comando, o nosso país apenas dança samba. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe. Críticas, sugestões para vídeos ou temas, pode deixar nos comentários que eu vou sempre estar dando uma olhada. Não se esqueça de se inscrever no canal, que vive no país onde nunca foi uma superpotência mundial. E vida longa e próspera.
Se cuidem, nerd. Tchau. Car ma vie